Você já teve aquela sensação de ter a vida sendo sugada para um lugar que você não vê onde que é o resultado? Você não vê o tempo passando, as coisas só acontecem e você não vê para onde está indo todo o seu tempo? Você já tentou estudar aquela matéria ou aquela coisa que você queria muito estudar e você percebeu que não consegue ficar 20 minutos olhando para a tela de estudo, ainda é tela, no caso, ou seja, livro ou escrevendo, ou fazer alguma coisa que você realmente quer fazer, que você já corre para o celular para ver se tem alguém mandando mensagem, para ver quem postou story e esse tipo de coisa. Bom, durante os últimos tempos, o nosso cérebro passou a absorver muito mais informação do que antigamente, né? Hoje em dia a gente acorda já e vai checar as redes sociais. A gente vê o que aconteceu e é uma pancada de informação, como se fosse um tapa na nossa cara acordando. Mas a gente tem notificação no celular, a gente tem notificação até nos óculos, né? Que agora a Meta tá fazendo um óculos que tem basicamente um head-up display ali. Então a gente está recebendo informação praticamente o tempo todo. E isso sobrecarrega, de certa forma, o nosso cérebro. Sobrecarrega talvez se você não tiver um controle e uma dosagem sobre isso. E bom, a responsável sobre isso tudo é a dopamina, né? A gente precisa falar dela. Porque ela é o neurotransmissor que é o principal sobre isso. E assim, muitas das atividades do nosso dia a dia soltam essa reação química no nosso cérebro. Cabe a nós moldar o nosso ambiente para que isso seja usado de forma certa ou errada. Aí depende um pouco do seu objetivo, né? Mas com certo eu digo com foco nos seus objetivos e nas suas metas pessoais. Por exemplo, teve uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, questão de quando eu chegava do trabalho. Eu trabalhava longe, agora estou trabalhando mais perto, mas antes trabalhava longe, pegava uma hora e meia de transporte para chegar em casa. Então o que que eu fazia? A hora que eu chegava, comia, tomava um banho, descansava um pouco, arrumava aqui meu ambiente, deixava assim, o quarto limpinho, tudo certinho, tranquilo. E eu pegava o meu celular, colocava um timer de 10 ou 20 minutos e colocava, por exemplo, ele aqui na mesa, colocava ele aqui na mesa e ia, por exemplo, deitar aqui na cama. Aí eu ficava assim, olhando para as paredes. E eu chamava isso de tédio induzido, assim, basicamente. E assim, para que que eu usava isso? Tem uma base científica assim, tem vários estudos falando que vocês podem pesquisar sobre esse tipo de pauta, mas o principal objetivo aqui é parar tudo o que está acontecendo. Normalmente a gente faz uma tarefa atrás da outra dentro do nosso dia. E quando a gente para descansar olhando para o celular, é mais difícil a gente descansar, porque a gente está processando informação do mesmo jeito, sabe? A gente pode estar dando risada, a gente pode estar adquirindo conhecimento, mas mesmo assim não é algo que vai ser muito absorvido. Ou seja, eu descansava de verdade, não fazia nada. Descansar realmente é não fazer nada, dependendo do que você precisa, e dava tempo de absorver tudo o que tinha acontecido durante o dia e pensar no que eu ia fazer. Aí, meu, eu juro pra vocês, coloca um timer de 10, 20 minutos que seja. Às vezes eu colocava de 30, mas de 30 é muito. Começa com de 10. Coloca e deita. E fica sem fazer nada. Não pega um livro, não faz nada. E tenta ver os pensamentos que vêm na sua cabeça e também, de certa forma, direcionar eles. Tenta devagar, de verdade mesmo. Deixa sua mente devagar e os pensamentos ir e vir. Não tenta controlar o que você está pensando, só deixa ele passar, entendeu? Esse tipo de coisa me ajudou muito, porque eu conseguia, depois que eu saía dele, me ajudava a transicionar também. Sair do modo de trabalho e entrar no modo de estudo. Esse exercício me ajudou muito, mas muito. E esse é só a ponta do iceberg, sabe? Tem muitas coisas que você pode fazer e ajudar bastante. E esse tipo de atividade me ajudava porque quando eu saía dela, quando eu terminava, porque parecia uma eternidade, tá? Parecia que eu tava um dia olhando pra cima. Mas quando eu vi, tinha passado, não tinha nem terminado o tempo. Às vezes eu levantava faltando uns 3, 2 minutos, eu confesso. Aí o que que eu fazia? Depois que eu fazia isso, eu ia direto fazer o que eu tinha que fazer. Tipo, se eu preciso estudar um certo assunto, eu ia direto fazer. Se eu preciso arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa. Você sai desse estado de pausa e vai direto fazer. Eu me sentia muito, muito, muito mais focado fazendo esse tipo de coisa. E também era, eu absorvia muita coisa.
E eu ficava realmente com vontade de continuar aprendendo isso tudo que eu estava estudando. Então, me ajudou bastante, demais, demais. Além desse tipo de exercício induzido, eu também gosto de diminuir aos poucos antes de dormir, sabe? Normalmente eu tô tentando dormir agora às 10, então quando chego às 9h30 eu já desligo o computador, deixo o celular mais longe e começo a ler um pouquinho. Tô lendo agora esse livro aqui do Corvette, que é um pouco da história dele, desde o primeiro ano de fabricação até 2018, se não me engano, que foi quando o livro foi lançado. E tá me ajudando bastante, porque você vai absorvendo menos informação, você pensa em menos coisa chegando perto do sono. Então ajuda bastante você induzir a essa vibe de sono. Outra coisa que me ajudou bastante também foi me policiar em questão dos conteúdos que eu tava vendo na internet. Tem muita coisa que a gente vê que não é útil, que acaba despertando alguns certos gatilhos na gente. Questão de compra, questão de atitudes autodestrutivas, né? Tipo beber, fumar, esse tipo de coisa. Muitas vezes você sente vontade porque você tá num ambiente moldado a isso, né? Você tá vendo aquilo, então é aquilo que seu cérebro associa. Por exemplo, se você vê uma galera sendo muito feliz bebendo, você fala, pô, precisava beber, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que eu vou fazer um vídeo só questão de ambiente, de moldar, mas filtrar o que você vê na internet ajuda muito. Se você quer ser um tipo de pessoa X, pô, acompanha o tipo de pessoa X, sabe? Não tem como uma pessoa, por exemplo, cristã. Imagina você, uma pessoa cristã, seguir pessoas que não acreditam em Deus. Assim, não tô falando que você vai deixar de acreditar, mas você vai consumir muito conteúdo que não é o tipo de pessoa que você quer ser, sabe? Isso vai acabar te desviando do foco, essa é a palavra. Te desviando do seu objetivo. Você acaba falando, nem é tão ruim faltar assim na missa, nem é tão... E acaba, assim, tô falando isso, mas é um exemplo, tá? Então o que eu fiz foi filtrar, basicamente, as páginas que eu seguia, quem eu seguia, por que eu seguia. Agora, a maioria das pessoas que estão ali no meu feed são pessoas próximas, pessoas que eu me inspiro, ou pessoas de algum certo nicho que eu sigo, por exemplo, academia, ou parte da engenharia mesmo, ou pessoal que estudou comigo, pessoal que trabalhou comigo. E nem todos, tá? Nem todo mundo que trabalhou comigo tá lá, nem todo mundo que estudou comigo tá lá. A gente vai cercando para ficar mais realmente a galera que a gente quer à nossa volta. Pessoas que a gente se inspira. Outra coisa que eu fiz também foi a filtragem das notificações. Meu, eu acho que de notificação eu devo ter, por exemplo, só as essenciais, só de mensagem mesmo. Tirando isso, e depende do aplicativo, tá? Se for algum aplicativo por exemplo, aplicativo de outra coisa que você recebe mensagem, só o WhatsApp e Instagram, basicamente. E a do Instagram são filtradas também, então é só direct que realmente chega pra eu ver. Isso me ajudou muito, porque você nem tá querendo comprar nada. Aí chega a notificação lá da Shopee, do AliExpress, aí você vê. Aí você já começa, entendeu? Já vem aquela compulsividade, e tudo isso é planejado. Esse ambiente dentro dessa telinha aí é totalmente moldado para despertar certos sentimentos na gente. Então a gente tem que se policiar muito, a questão é isso. E assim, além de cortar alguns estímulos aí que estejam te atrapalhando, você pode também adicionar coisas que geram um tipo de dopamina mais leve, sabe? Não um gatilho tão rápido. Música eu gosto bastante, mas tem que tomar cuidado, porque eu já fiquei assim, escutando muita música e acaba que gera o mesmo sentimento, sabe? Também tem a questão de ler e escrever, que eu tô começando a introduzir agora, mas assim, o mais importante é você se vigiar e ver o que tá te afastando das coisas. E realmente testar. Eu não vou falar aqui pra você fazer uma coisa e fazer outra. Eu tô trazendo o que funcionou pra mim e eu espero que funcione pra você também. E assim, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que fica mais tranquila, tem gente que fica que não. Então assim, a questão aqui é desacelerar o seu cérebro e sua rotina. A gente muitas vezes quer ter motivação para fazer 1 milhão de coisas no dia, mas às vezes se a gente cortar as coisas que não fazem sentido, a gente consegue ter mais energia para focar no que realmente é essencial pra gente, no que realmente faz sentido, sabe? Agora, se para você realmente faz sentido ficar consumindo conteúdo, é uma escolha sua, sabe?
não tem problema. Se você realmente quer consumir conteúdo, beleza. Eu consumo sim também, não vou falar que não vou ser guru aqui não, eu consumo sim, mas eu tenho um tempo limitado ali. Porque se deixar, vai embora. Vai embora e não para mais. Questão de jogo online, jogo online. Você que joga Clash Royale, você que joga Brawl Stars, você que joga LoL, você que joga Valorant, você que joga CSGO, você que joga DB, qualquer coisa. Você está dopaminado. Não, brincadeira. Esse tipo de coisa, esse tipo de jogo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu já fiquei muito tempo nisso e eu percebi que esse tipo de jogo causava coisas ruins em mim. Eu vou trazer um vídeo exatamente sobre isso. Mas enfim, o que eu queria falar aqui é sobre isso. Eu costumo dar uma desacelerada depois que eu chego do trabalho, porque eu passo muito tempo lá. Então, quando a gente chega aqui, tem muita coisa para fazer. Ou seja, a minha mente está pensando um milhão de coisas. Então, o que que eu faço? Eu desacelero. Eu faço as coisas com mais tranquilidade, porque assim eu prefiro focar na qualidade do que na quantidade. Então, se você tiver tudo organizado e evitar um pouco a tomada de decisão também, por exemplo, você não precisa ficar pensando o que que você vai fazer. Você já tem ali traçado o que que você vai fazer. Não precisa anotar, fazer planilhinha bonita, não. Só pensar, quarta-feira é meu dia de fazer vídeo. Aí eu faço vídeo quarta-feira, entendeu? E acaba que quando vai engrenando é melhor ainda. Que aí já vira automático, basicamente. E assim, gente, essas foram as formas que eu achei de desacelerar um pouco minha rotina e aproveitar mais as coisas. Até porque você sente muito mais prazer em fazer coisas simples. Teve uma época que eu realmente estava muito focado nisso, não tanto quanto agora, porque eu tenho que receber alguns estímulos, principalmente do computador trabalhando, né? Mas teve época que eu foquei muito nisso e assim, meu, eu lembro de cada sensação muito incrível. E, por exemplo, eu tava só passando um café e eu senti uma felicidade muito grande. Até porque eu gosto bastante de café. Mas é que, assim, a gente passa a aproveitar cada momento como se fosse mais mágico, sabe? Mais romantizado mesmo. Então a gente acaba aproveitando mais os momentos simples que a gente tem. Até porque não é sempre que você vai estar conseguindo fazer alguma coisa totalmente incrível. Muita parte do nosso crescimento acontece na janela dos fundos, entendeu? A gente tem que realmente aproveitar tudo o que acontece na nossa vida de forma única. Então, assim, esse foi o jeito que eu aprendi, o jeito que eu fiz e que tá dando certo pra mim. Eu tô conseguindo fazer muitas coisas que eu não conseguia fazer antes. Eu consigo me organizar e focar nos meus objetivos, que também é esse canal. Eu vou agradecer se você assistiu até aqui. Vejo vocês numa próxima terça-feira e até a próxima.